A função do mártir é ensinar por meio de seu martírio a filosofia pela qual é mártir. Eu chamo a atenção para a primeira leitura de hoje. No meio de suplícios dos próprios filhos, a mãe ensina ao seu último filho, que está prestes a morrer, a mensagem de Deus. Ela diz que há no corpo um espírito que o move, e a alma que é a vida. Ela diz também que há uma vida e um espírito após a morte do corpo, e que nós voltamos à vida no corpo através do termo gerações, pois só conhecemos a vida que vivemos e assim a viveremos por gerações. Eu chamo a atenção para os versículos 22 e 23 da primeira leitura. Não sei como aparecestes em minhas entranhas, não fui eu quem vos deu o espírito e a vida, nem fui eu quem organizou os elementos dos vossos corpos. Por isso, o Criador do mundo, que formou o homem na sua origem e preside a geração de todas as coisas, Ele mesmo, na sua misericórdia, vos dará de novo o espírito e a vida, pois agora vos desprezais a vós mesmos por amor às suas leis. Ao continuarmos a leitura, vemos que diante da opressão injusta, a mãe zomba. Então a zombaria é permitida, Deus se ri do zombador e ri dos injustos, porque sabe que o dia deles chegará. Eu soube de um santo mártir que, enquanto estava sendo queimado só de um lado do corpo, pediu aos torturadores que queimassem o outro lado. O exército, aqui no meu testemunho, também zomba das pessoas que me perseguem. Eu chamo a atenção para o versículo 26 da primeira leitura. Como ele insistisse com muitas palavras, ela concordou em persuadir o filho. Inclinou-se então para ele e, zombando do cruel tirano, assim falou na língua de seus pais. Ou seja, sofremos pelas nossas ideias, ensinamo-las e zombamos de quem nos faz sofrer, mas ainda recusamos o suborno, que é uma forma de hipocrisia. Eu chamo a atenção para o versículo 24 da primeira leitura. Antíoco julgou que ela o desprezasse e suspeitou que o estivesse insultando. Como o mais novo dos irmãos ainda estivesse vivo, o rei tentava persuadi-lo, e não só com palavras, mas também com juramento. Prometeu fazê-lo rico e feliz, além de torná-lo seu amigo e confiar-lhe altas funções, contanto que abandonasse as leis de seus antepassados. Quanto a não escapar das mãos de Deus, e por isso ele e todo o seu exército e o mártir zomba do opressor, nós vemos tanto no versículo 30 da primeira leitura antes de Cristo, eu cito: mal ela tinha acabado de falar, o jovem declarou: que esperais? Não obedecerei às ordens do rei, mas aos mandamentos da lei, dada aos nossos pais por Moisés. E tu, que inventaste toda espécie de maldades contra os hebreus, não escaparás às mãos de Deus. E também o versículo 27, já o próprio Jesus Cristo falando: e quanto a esses inimigos que não queriam que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e matai-os na minha frente. Então, por que nós fazemos isso? Por que nós resistimos? Por que nós ensinamos enquanto resistimos? Por que nós zombamos? Por que nós não desistimos de tudo, enfim, e vivemos no mundo com as coisas do mundo? Porque nós sabemos que Deus existe e se vinga de tudo. Porque ao sofrermos, e isso é muito importante, nos vem a sensação de paz, depois de breve espera. A mesma paz e felicidade descrita no Salmo 4, versículos 7, 8 e 9. Muitos dizem: quem nos fará ver a felicidade? Senhor, levanta sobre nós a luz da tua face. Puseste em meu coração mais alegria do que quando transbordam o trigo e o vinho deles. Em paz me deito e logo adormeço, porque só tu, Senhor, me fazes viver tranquilo.
Nós sofremos pela fundação da paz e da caridade, que é, segundo Santo Agostinho, a virtude através da qual expressamos amor. Depois da morte, que é uma espécie de sono da alma, veremos a Deus, que nos deu o sinal de sua existência, aos profetas e seus eleitos e fiéis. Mas é preciso resistir aos apelos contrários da mediocridade. Eu chamo a atenção para os versículos 8b e 15. Protegei-me qual dos olhos a pupila, e guardai-me a proteção de vossas asas, e verei justificado a vossa face, e ao despertar me saciará vossa presença. Essa saciedade da presença de Deus acontece durante a vida na terra e após a morte. Como é que nós sabemos? Porque nós temos o sinal da paz de Deus enquanto sofremos. É preciso ter algo a ensinar enquanto sofremos o martírio. Caso contrário, o martírio é só uma opressão injusta, portanto não é martírio. Ao ensinarmos, aprendemos ao mesmo tempo. Quem ensina é quem mais aprende, já foi dito uma vez em algum lugar. Quem multiplica o tesouro, que é a palavra de Deus, prata pura 10 vezes refinada, aumenta o juízo sobre o seu próprio entendimento. Eu chamo a atenção para os versículos 16 a 19 do Evangelho de hoje. O primeiro chegou e disse: Senhor, as 100 moedas renderam 10 vezes mais. O homem disse: muito bem, servo bom, como fostes fiel em coisas pequenas, recebe o governo de 10 cidades. O segundo chegou e disse: Senhor, as 100 moedas renderam 5 vezes mais. O homem disse também a este: recebe tu também o governo de 5 cidades. Cada cidade é um conteúdo, é uma forma de entender o mundo e a própria vida. E existem várias consciências, vários pontos de vista, de acordo com as várias referências que nós temos. E o juízo é um juízo para cada uma dessas referências. Com o valor da palavra de Deus, se nós a operamos, se nós vivemos a palavra, nós temos mais juízo, mais governo de cidades. Agora, quem não multiplica o tesouro, quem não aprende o que ensina ou tem medo de ensinar, perde o juízo sobre o próprio entendimento. A consciência se perde e o espírito mau faz o que sabe fazer, o mal. Eu chamo a atenção para os versículos 24 a 26 do Evangelho de hoje. Depois disse aos que estavam aí presentes: tirai dele as 100 moedas e dai-as àquele que tem 1000. Os presentes disseram: Senhor, esse já tem 1000 moedas. Ele respondeu: eu vos digo, a todo aquele que já possui será dado mais ainda, mas aquele que nada tem será tirado até mesmo o que tem. E por que que ele tirou o juízo, o valor, a palavra de Deus da consciência da pessoa? Porque o homem disse: Senhor, aqui estão as tuas 100 moedas que guardei num lenço, pois eu tinha medo de ti. Porque és um homem severo, recebes o que não deste e colhes o que não semeaste. Ou seja, quem planta, quem colhe, quem cultiva é a própria alma humana, através do seu espírito. Quanto mais você vai conhecendo, mais você vai tendo juízo sobre si próprio. E então você vai resistir àqueles que nada têm. Nada tem no sentido de nada tem de espiritual, nada tem da palavra de Deus. E, ao mesmo tempo, você vai ajudar aqueles que não têm a palavra, levando a palavra a eles. E também perdoando aqueles que te torturam, porque quem
perdoa, também é perdoado. Na véspera de sua paixão, Jesus tomou o pão e disse: este é o meu corpo. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele, tomando o cálice com o vinho, disse: este é o meu sangue. Quem comer da minha carne e beber do meu sangue terá a vida eterna. Senhor, salvai-me.